Oi, 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 quinto ano! Tudo bem com vocês? Olha aqui a tia Pati, hoje com aula de matemática, nessa terça-feira, dia 23 de março. E olha só que interessante, o tema de hoje em matemática é igualdades. Nós vamos começar a análise desse tema na página 35 do nosso livro de matemática, tá bom? Então você pega o livro de matemática, abre ele aí na página 35 e olha só que interessante. Hoje, na nossa aula 2, que vai ser a aula de geografia daqui a pouquinho, a gente vai falar, aliás, geografia nem é a aula 2, é a aula 3, né, que tem empreendedorismo no meio, né? Então, a aula 1 é matemática, a aula 2 empreendedorismo, a aula 3 geografia. Lá em geografia, a gente está falando a respeito de desigualdade. A gente fala de desigualdade social, a gente fala de desigualdade de gênero, a gente fala de desigualdade de renda, desigualdade econômica, né? Então, desigualdade vai ser quando um membro vai ser diferente de outro membro. Fácil, muito simples de entender. E quando é que acontece uma igualdade? Quando um membro é igual ao outro. Quando um membro tem o mesmo valor, a mesma proporção do outro, ainda que aspectos diferentes. Então, é isso que a gente vai observar aqui na seção troca de ideias. Aqui na seção troca de ideias, foi utilizado um desenho de uma balança. Essa balança é aquela balança de pratos, né? Onde, para se manter o equilíbrio, uma massa de um lado, né? Massa é o que a gente chama hoje, entre aspas, de peso, né? Nós já discutimos isso em sala de aula e já vimos que peso não é a mesma coisa que massa, né? A gente tentou trazer para vocês ali aquela explicação em ciências, ainda quando as aulas eram presenciais, tá bom? Mas nós não vamos entrar nesse mérito agora. Vamos falar peso, porque é uma coisa que a gente entende, tá? Mas lá, mais pra frente, a gente vai entender que massa e peso não são coisas iguais. Mas só pra gente dar sequência aqui ao nosso raciocínio, tá bom? Então aqui nessa balança, para ela se manter igual, é necessário que os dois pratos, ele mantenham o peso igual, a mesma massa. Ou seja, eu tenho do meu lado esquerdo um cubo, né, que ele pesa 1 quilo, que é o amarelo, e um vermelho, que ele pesa 2 quilos. Então, 1 mais 2 é igual a 3. Já do outro lado, no outro prato, eu tenho um cubo verde, que ele pesa 3 quilos. Então, ótimo, temos uma igualdade. Ou seja, 1 mais 2 vai ser igual a 3. E qual é o símbolo que a gente utiliza para colocar ali, para sinalizar uma igualdade? É esse símbolo aqui, ó. Os dois tracinhos juntos, né? Esses dois tracinhos juntos aqui simbolizam que é uma igualdade. Ou seja, quando você foi aprender adição, subtração, multiplicação, você conheceu esse símbolo. É o símbolo do igual. Então, aqui a gente coloca 1 mais 2 igual a 3. Até aí, tranquilo, né? Não tem nenhum tipo de problema para a gente entender isso daqui. Então, o que a gente vai entender é que dentro de uma expressão matemática, né, a gente sempre vai observar os dois membros, o membro da esquerda e o membro da direita. Então, a gente chama o membro da esquerda de primeiro membro, certo? Que é sinalizado pelo quê? Pela ação da igualdade. No caso aqui, a gente tem 1 mais 2. Então, tudo isso compõe o primeiro membro. E depois do sinal de igualdade, nós vamos ter o segundo membro. No caso aqui, o 3. É sinalizado, então, como segundo membro. Então, o que acontece se a gente acrescentar uma caixa aqui, ó, em um dos membros? Olha só, na nossa segunda imagem. Eu teria aqui um cubo amarelo e um vermelho. O amarelo tem a massa de 1 quilo, o vermelho tem a massa de 2 quilos, que seria equivalente, seria igual ao cubo verde, que tem 3 quilos. Mas aqui foi acrescentado mais um cubo vermelho de 2 quilos. E agora? Agora você percebe que a balança não está em equilíbrio. Ela não está sinalizando o quê? Uma igualdade. Ela está desigual, ela está em desequilíbrio. Então, a gente agora tem que equilibrar essa balança. E como é que a gente faz isso? Simples. Vamos colocar então aqui mais um cubo de 2 quilos para a gente equilibrar essa balança? Ok. Então, aqui agora, no meu primeiro membro, eu vou ter 1 mais 2 mais 2.
No meu segundo membro, eu vou ter 3 mais 2. E agora a gente percebe que a balança entrou em equilíbrio, não é verdade? Por quê? Porque estabeleceu-se um padrão de igualdade. Então, a gente pode dizer que 1 mais 2 é igual a 3 mais 2. Por quê? 1 mais 2 é igual a 5. E 3 mais 2 é igual a 5. E 5 é igual a 5. Ok? Então, aqui muito simples, muito fácil, muito básico para a gente entender. Beleza? Vamos agora analisar a imagem proposta na página 36 do seu livro de matemática. Então, aqui na parte superior aqui, ó, nós temos então as 3 sinalizações colocadas aqui e a gente vai observar essas igualdades, tá bom? Então, aqui, ó, na minha primeira balança, eu tenho aqui no meu primeiro membro 2 cubinhos amarelos e um vermelho. Lembrando que o amarelo, ele tem a massa de 1 kg e o vermelho tem a massa de 2 kg. Aqui no meu segundo prato eu vou ter um cubo verde, lembrando que a massa dele é de 3 kg, e um cubo amarelo, que a massa é de 1 kg. Perceba, a balança está em equilíbrio. Então, aqui nós temos uma situação de igualdade. Por quê? 1 mais 1 mais 2 é igual a 4 e 3 mais 1 é igual a 4. Então, o meu primeiro membro, né, 1 mais 1 mais 2, e o meu segundo membro, 3 mais 1, ambos equivalem a 4. Por isso que eu tenho uma igualdade. Na segunda balança, eu já tenho um desequilíbrio, portanto, uma desigualdade. Então, eu tenho aqui 1 mais 1 mais 2, que é a mesma coisa que eu tinha no meu primeiro membro, na figura anterior, mas aqui foi retirado o meu cubinho de 1 kg de massa. Tá vendo aqui? Então, aqui eu tenho 1 mais 1 mais 2, que equivale a 4 quilos, e aqui eu só tenho 3. Então, aqui ficou uma desigualdade. Como é que eu faço para que essa balança obtenha equilíbrio novamente? Eu vou retirar, então, do meu primeiro membro um cubinho de 1 kg de massa. E agora eu tenho, mais uma vez, o equilíbrio. 1 mais 2 no meu primeiro membro, que é igual a 3 no meu segundo membro. Então, representando essa situação de igualdade, nós vamos ter aqui, na primeira balança, 1 mais 1 mais 2, que é igual a 3 mais 1. Então, meu primeiro membro é 1 mais 1 mais 2, o meu segundo membro é 3 mais 1. Ok. A situação de desigualdade, 1 mais 1 mais 2, menos 1, né, que foi retirado, então, ali, né, o nosso pratinho. E aqui 3 mais 1, menos 1, para a gente poder ter o quê? A igualdade. Então, esses 3 desenhos aqui foram representados numa equação matemática aqui embaixo, para a gente entender o que é igualdade e o que não é igualdade. Bom, quando a gente vai adicionar ou subtrair o mesmo número em ambos os lados, a gente vai ter uma igualdade mantida, ela vai se manter igual. Então, perceba, aqui nós temos uma igualdade na primeira balança. Quando a gente retira um cubinho de 1 kg daqui do primeiro membro e um cubinho de 1 kg do segundo membro, a gente vai ter esse último resultado aqui, que continua sendo uma igualdade. Então, se você acrescentar, você adicionar a mesma quantidade e você retirar a mesma quantidade, continua uma igualdade, tá bom? Aqui embaixo, então, nós temos uma outra situação para discutir. A balança estava em equilíbrio e em cada um dos pratos foi colocado o dobro da quantidade de massa. O dobro é tudo aquilo que a gente vai multiplicar por 2, tudo bem? Será que a igualdade ela muda? Será que você consegue perceber desequilíbrio? Olha só, aqui nós temos um cubinho amarelo, um vermelho e um verde. E aqui nós já vamos ter 2 cubinhos amarelos, 2 vermelhos e 2 verdes. Percebam que nada mudou, a igualdade continua a mesma. Por quê? Porque aqui, no nosso segundo desenho, nós vamos ter 1 mais 1 mais 2 mais 2, que é igual a 6. E aqui também 3 mais 3 igual a 6. Então, a balança vai permanecer em equilíbrio, ok? Agora, olha aqui embaixo.
A balança estava em equilíbrio e a massa de cada um dos pratos foi dividida pela metade, né? Pela metade. Então, aqui eu tinha 6 e aqui eu também tinha 6. Então, eu tirei pela metade. Aqui eu fiquei com 3 e aqui eu fiquei com 3. Tá vendo? Quando você acrescenta a mesma quantia e você retira a mesma quantia, a tendência da igualdade é ser mantida. Até aqui tudo bem? Todo mundo entendeu? Daqui a pouco a gente vai para a nossa sala de aula virtual e a gente vai discutir melhor esse contexto de igualdade, tá bom? Mas olha só, a gente tem um material de apoio hoje para a gente trabalhar e eu vou trabalhar juntamente com vocês. Vou até procurar ele aqui para mostrar para vocês aqui na câmera, tá bom? O material de apoio são aqueles cartões que ficam lá no finalzinho do nosso livro. Olha que legal! Olha que legal o material de apoio. Vê se você consegue ver aí. Tá vendo? Aqui a gente vai ter uma balança pra gente recortar e a gente vai ter aqui, ó, os pezinhos pra gente trabalhar com eles. Que bacana! Então você já pode ir recortando o material de apoio pra gente trabalhar com ele, mas ó, só recorta e não perde, cuidado com o ventilador, tá bom? Recorta, coloca num potinho pra gente trabalhar com ele, que a gente vai trabalhar aí algumas ideias de igualdades, tá bom? Propostas pelo livro. Não cole nada ainda, tá bom? Não vai ficar colando nada ainda não, recorta primeiro, tá bom? Pra gente fazer tudo juntinho. Deixa eu retornar aqui na minha página 36. A gente vai para 37, que é aqui na página 37 que vai estar solicitando então aqui o material de apoio, tá vendo? Ó, a gente vai trabalhar com colagem, mas você não cola nada ainda, tá bom? Você vai só recortar, tá bom? E depois a gente vai fazer juntos esse exercício aqui pra gente saber qual é a igualdade que a gente vai elaborar aqui, porque a gente vai recortar a balança e as caixas do material de apoio e no caderno, só no caderno é que a gente vai colar as caixas em cima dos pratos da balança, só que você tem que montar uma igualdade, tá? Então não pode ficar diferente, por isso que eu tô dizendo para vocês, a gente vai fazer junto isso aqui na hora da aula, na sala de aula virtual, tá bom? Aqui no número 2, a balança de 2 pratos está em equilíbrio. Observe. Então, aqui você vai representar essa situação por meio de uma igualdade. Que fácil, né? Se você observar aqui os números que estão colocados no primeiro membro e colocar os números que estão colocados no segundo membro, basta você ajustá-los em uma adição. Então, você vai colocar aqui, ó, 5 mais 3 é igual, coloca o sinal de igual, a 2 mais 2 mais 2 mais 2. Tá vendo? 5 mais 3 é igual a 2 mais 2 mais 2 mais 2. E olha, cuidado, não é igual. Não é igual, não, é igual, tá bom? Nós vamos fazer também as atividades da página 38 e da página 39, mas para isso a gente vai na nossa sala de aula virtual e a gente vai conhecer melhor esses exercícios. Por enquanto, nós vamos ficar então aqui com o nosso conceito de igualdade, tá bom? E a gente vai fazer todas essas atividades juntinhos, tá? Então a gente vai encerrar aqui, né, as nossas explicações na página 37. Daqui a pouquinho a gente vai fazer os exercícios da página 38, alguns da página 39 e vão ter alguns que vão ficar para casa na página 39. Tudo bem? Então tá bom, até daqui a pouquinho na sala de aula virtual do Google Meet, às 8 horas, a gente começa com a nossa aula de matemática, tá bom? Beijo pra vocês, até daqui a pouquinho, se Deus quiser. Tchau, tchau.